Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriés, o Percor Maria. Nesse domingo, hoje dia 24 de janeiro de 2021, hoje é dia de São Francisco de Sales. A pena que nós não podemos aí fazer o comentário da liturgia de São Francisco de Sales, porque é domingo. E é o terceiro domingo do tempo comum. E nós sabemos muito bem que nós estamos então aí nesse tempo curto, né? Aí até a nossa quaresma, começando no mês que vem. Esse pequeno tempo comum que nós chamamos na liturgia ordinária. E na semana passada foi dado para nós no Evangelho de São João o caminho, a meta, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E depois daquele momento, começaram a seguir Jesus. Hoje também, aqui no nosso Teós, a gente encontra o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. E Jesus, ele começa a pregação depois aí do seu batismo, depois da sua epifania, depois do batismo do Senhor. Então ele começa a sua pregação, a sua missão. E aí então ele começa a anunciar, né? O tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Ele começa a anunciar, está tudo próximo, é hora de você se converter, o reino de Deus está chegando, o tempo já se completou. Que tempo é esse que se completou? O tempo do Natal. Se completou o tempo no Natal do Senhor, se completou o tempo na Epifania do Senhor. E agora, então, é tempo de conversão e é tempo de esperar o reino de Deus. Aí, então, ele passa aqui pelo Mar da Galileia e chama Simão e André, seus irmãos, que eram pescadores, e fala: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Depois ele continua caminhando mais um pouco, encontra Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam aí conservando as redes, e chama, e logo em seguida eles deixam lá o Pai e seguiram Jesus. Ótimo! Nós temos então aqui dois blocos. O primeiro bloco é o anúncio do reino dos céus, o tempo que se completa, o reino de Deus que está próximo e se converter. Por quê? Por que você tem que se converter? Por que você tem que seguir Jesus no segundo bloco? Porque a segunda leitura do Evangelho, a segunda leitura da liturgia desse terceiro domingo está falando que está falando abertamente: olha, o tempo se abreviou, o tempo está breve, doravante quem tem mulher viva como se não tivesse, que chora como se não chorasse, quem está alegre como se não se alegrasse, quem faz e compra como se não se possuísse coisa alguma, os que usam do mundo como se não estivesse gozando ou usando do mundo, porque a figura deste mundo passa. A figura deste mundo passa. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31. A figura deste mundo passa. Se você está apegado à figura deste mundo, se você está apegado às coisas deste mundo, se você tem o seu maior bem no mundo, você vai perder isso. Você vai perder isso com a morte. Você vai perder o teu marido, você vai perder a tua esposa, você vai perder os teus filhos, todo o dinheiro que você está juntando, todas as casas que você tem, tudo aquilo que você tem material, visivelmente, você vai acabar. Porque você morre, vai ficar o quê aí? Então, se o meu destino é esse, para que então correr atrás de tantas coisas superficiais, não é verdade? Se o meu destino é esse, por que nós corremos então atrás de tantas coisas que não tem nada a ver? Se o meu destino é esse. E aí então você pode perguntar para mim: padre, mas eu vou seguir o Senhor. Ótimo, nós estamos seguindo o Senhor, nós estamos na caminhada, mas como? E aí então eu quero apresentar para vocês hoje esses 4 homens que foram chamados: Simão e André, Tiago e João. São Tomás de Aquino, hoje na Catena Áurea, ele cita São Jerônimo. E São Jerônimo cita esses 4 aqui apóstolos, né? Simão, Andréas, que é André, Tiago e João. Jesus então aqui, ele passa pela praia, pelo Mar da Galileia, e ele chama aqui Simão, Andréas: olha,
Vinde a mim que eu fazeis, ou segui-me que eu farei de vocês pescadores de homens. E André, então, e aí o seu irmão Pedro seguiram o Senhor. Simão significa aqui obediência. Andréia significa força, virilidade. Tiago, perseverança, é um homem perseverante. E João, a graça. Simão, aqui na obediência, nos ensina a seguir o Senhor na obediência, em obedecermos de fato o Senhor. Quando aqui no versículo 17 do Evangelho desse domingo, o Senhor então faz a proposta: segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. A palavra aqui é deixando imediatamente as redes. Ele ouviu o Senhor, ele foi obediente à palavra do Senhor. Quantas vezes nós aqui não somos nada obedientes? Somos obedientes às nossas crenças, somos obedientes a nós mesmos, né? Somos obedientes às nossas vozes interiores e não somos obedientes ao Senhor. André, virilidade, força, irmão de Simão aqui, ele imediatamente deixando tudo, seguiu o Senhor. A força, a violência, o reino dos céus, que é aqui, que é arrebatado até hoje, né, pela violência, pelos violentos. Depois vem Tiago, perseverante, encontrou pelo caminho ali então, estava consertando as redes, perseverante, consertando, errou, conserta, estraga, conserta, perseverante aqui, e logo os chamou, e a graça de deixar mais uma vez o seu pai, Zebedeu, a barca, os empregados, e partiram seguindo Jesus. Interessante é que aqui, principalmente São Jerônimo e São Tomás de Aquino, citando São Jerônimo, diz que esses quatro aqui, a obediência, a força, a perseverança e a graça, são as virtudes, são ligadas às virtudes cardeais. Pela prudência, pela esperteza, nós somos então aqui, ou nós vamos obedecer ao Senhor. Muita gente não está usando muito essa esperteza, né, nem essa prudência. Tem gente que é totalmente desobediente, e essa desobediência aqui, ela pode soar aqui como se fosse uma burrice. Quantas pessoas são burros e não obedecem o Senhor, obedecem o Estado, obedecem as regras, obedecem as leis? Claro, tem que obedecer tudo isso mesmo, mas primeiramente obedecer a palavra do Senhor. Pela justiça, nós vamos agir aqui com virilidade, virilmente, com força. A força da justiça nesse mundo, sermos justos. Aqui como André, nós vamos então aí também seguir com força. Com moderação pisareis serpentes. Pela perseverança vencereis o mundo. Venceremos tudo, pisaremos até serpentes. Não tenha medo de nada, eu venci o mundo, diz o Senhor. Pela moderação, pela perseverança, nós venceremos serpentes. E depois pela coragem, pela bravura de João, pela graça, nós vamos conquistar a graça de Deus mais uma vez pela força. Olha como esses quatro apóstolos, Simão, André, Tiago, João, são ligados aqui à obediência, à força, à perseverança, à graça, que são aí nas virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a moderação, a perseverança e depois então a graça de conquistar a graça de Deus. Como é que eu vou seguir o Senhor? O que eu vou fazer para seguir o Senhor? É só seguir esses quatro apóstolos que foram chamados hoje. Precisa de mais alguma coisa para nós entendermos que nós precisamos seguir o Senhor de todo o nosso coração, deixando imediatamente todas as coisas e seguir o Senhor? Tá aí, é só deixar tudo e seguir o Senhor. O chamado continua o mesmo, pena que nem sempre todo mundo está disposto a seguir o Senhor. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.